Olá, galera do Super A Prova, aqui é a Priscila de Sociologia novamente. Vamos continuar aprofundando sobre a temática da cultura, solucionando aqui um exercício para vocês reforçarem esse conteúdo que vocês acabaram de aprender aqui com a primeira aula. O texto, ele é o exercício proposto, é um exercício do Enem, né, de 2017. Nós vamos buscar resolver junto com vocês. Primeiro, né, são dois textos motivadores, em uma imagem, em outro texto da filósofa Marilena Chauí, Convite à Filosofia. Nós vamos buscar extrair os elementos para ajudar a responder a questão, né, de vocês. Primeiro, vamos ler o enunciado. O que ele está pedindo, né? A concepção que perpassa a imagem e o texto parte da premissa de que o respeito à diversidade cultural significa. Então, ela está buscando o quê? Qual é a premissa que o respeito à diversidade cultural significa? A. Exaltar os elementos de uma cultura. B. Proteger as minorias culturais. C. Estimular as religiões monoteístas. D. Incentivar a divisão de classes. Ou E. Promover a aceitação do outro. Vamos ver o que esses textos estão direcionando nós aqui para a resolução. Texto 1. A imagem aqui nós vemos diversos bonequinhos representando aí uma diversidade cultural, nós podemos entender dessa maneira. E o texto 2 da filósofa Marilena Chauí. Em sentido antropológico, não falamos em cultura no singular. Então, ó, já está apresentando um elemento. Mas em culturas, no plural. Pois a lei, os valores, as crenças e as práticas, as instituições, variam de formação social para formação social. Além disso, uma mesma sociedade, por ser temporal e histórica, passa por transformações culturais amplas. Então, é o que nós conseguimos identificar no texto. Que a autora Marilena Chauí está dizendo o seguinte, ó, nós não podemos falar de cultura como se fosse uma única cultura, uma cultura unívoca, mas o quê? Culturas no plural. Pois a lei, os valores, as crenças, as práticas, as instituições variam de formação social para formação social. Então, em cada cultura, cada sociedade, essas leis, esses valores, essas crenças, essas práticas, elas vão ser diversas, de acordo com as necessidades daquele grupo. Então, nós podemos identificar o quê? Que essa cultura ela vai ser ampla, ela não vai ser única. Vai ser mais de uma cultura. A gente pode falar em culturas. Então, quando a gente volta para o que a questão está pedindo, nós vamos ler novamente. A concepção que perpassa a imagem e o texto parte da premissa de que o respeito à diversidade cultural significa exaltar os elementos de uma cultura. O texto está falando em exaltar elementos de uma cultura. O texto está falando o quê? Existe uma diversidade cultural. E cada lei, cada prática, cada hábito ali vai ser formado a partir das necessidades daquele grupo. Vamos voltar lá no texto. Ó, elas variam de formação social para formação social. Então, não está falando em exaltação de elementos culturais aqui. B. Proteger as minorias culturais. O texto também não aponta, não remete a questões de proteção a minorias culturais. Ela está apontando o quê? Que existe uma diversidade cultural que deve ser respeitada, que nós temos que entender que existe essa diversidade. Então, também não vai ser a B. Estimular as religiões monoteístas? Em nenhum momento do texto, a autora falou de religião e nem de religião monoteísta. Ela apontou o seguinte, que em cada agrupamento vai ter diversidade cultural. Cada sociedade vai produzir os seus elementos culturais. E isso vai ser distinto. Vamos se produzir culturas, né? Incentivar a divisão de classes, também em nenhum momento o texto falou sobre classe social. Está abordando a temática da cultura. Então, a única alternativa que cabe aqui é a E, promover a aceitação do outro. Então, eu deixei aqui, inclusive, no slide para vocês, uma resolução para vocês, quando quiserem, ver em casa, para realizar corretamente. A questão é necessário compreender que cada cultura é particular, ou seja, cada povo produz elementos culturais próprios. Assim, é impossível julgar uma cultura como superior à outra sem incorrer às manifestações preconceituosas. Então, a chave do texto está nisso, de vocês compreenderem e promover a aceitação do outro. Por quê? Porque existe uma diversidade cultural, existem diversas culturas que vai ser parte, vai ser constituinte das necessidades de cada uma dessas sociedades. Então, nós temos o quê?
que promover a aceitação desse outro e aceitar essa diversidade buscando compreendê-la. Espero que o exercício tenha ajudado vocês e vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!